Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler o verso 13. Estamos juntos? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Vou ler apenas o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Somente esse texto da palavra de Deus. Vamos orar mais um instante, pedindo para que o Senhor ministre o nosso coração, que pelo seu Espírito Santo nós tenhamos acesso à iluminação, para que compreendamos a palavra de Deus essa noite. Amém. Eu separei esse texto aqui para meditar com os irmãos, continuando aqui uma pausa na exposição do Evangelho de João, que é onde nós estamos, justamente por conta da característica dessa época do ano. Hoje nós estamos no último domingo do ano, o último domingo de 2018, o último culto que nós realizamos aqui como igreja nesse ano. E essa época do ano é muito comum nós pararmos para pensar no que vivemos e pararmos também para fazer planos para o ano que entra. Eu gostaria de usar esse momento, esse dia e esse momento de reflexão e de planejamento para falar com os irmãos acerca do nosso papel como igreja. Se esse é o momento em que nós paramos para ver como vivemos e planejar como viveremos, eu gostaria que nós juntos, como igreja, olhássemos como vivemos como igreja. Olhássemos para quais são os nossos planos para viver como igreja. E esse texto é propício para isso. Uma pergunta que eu gostaria de nos levar a pensar nessa noite: o que é ser igreja? Nós vivemos em um país de mais de 40 milhões de evangélicos. E a pergunta que pode ser feita é: será que ser igreja é carregar o título de evangélico? Se a gente fosse olhar para as denominações ou para as religiões que se dizem de caráter cristão, nós temos um país de maioria esmagadora cristã. O que dizer dessa maioria de cristãos? E a pergunta que fica é: será mesmo que o Brasil é um país cristão? Será mesmo que você e eu habitamos em uma geração de cristãos? O que nós entendemos de cristianismo, de igreja de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo? Será que se nós olharmos para esses mais de 40 milhões que carregam o título de evangélicos, nós poderemos dizer que são 40 milhões de seguidores de Jesus Cristo no país? Olhando para essa fala de Jesus, eu acho que nos ajuda a pensar sobre, e nos ajuda também a responder essa pergunta. Nós temos estudado na escola bíblica aqui, de domingo de manhã, o Sermão do Monte. Nós iniciamos pela introdução desse sermão, que são as bem-aventuranças. Aqui dos versos 3 até o verso 11, as bem-aventuranças apresentam as características da igreja. Jesus está dizendo o seguinte: olha, ser igreja é ser isso aqui. Ele vai dizer: a minha igreja é humilde de espírito, no verso 3 do capítulo 5. A minha igreja, os meus discípulos são humildes de espírito. A minha igreja, ela chora arrependida pelo seu pecado. A minha igreja é formada por pessoas mansas, que reconhecem que não importa o quanto eles sejam ofendidos, eles jamais serão ofendidos como eles mesmos ofendem a seu Deus todos os dias. E isso faz com que eles tenham uma característica de manso.
Verso 5. No verso 6, Jesus vai dizer que a sua igreja ela é caracterizada, conhecida por ter fome e sede de justiça. Quando esses crentes, quando esses cristãos, em contato consigo mesmo, em contato com a sua natureza pecaminosa e em contato com o entendimento do que a lei de Deus prescreve e exige, eles se veem o quão distante estão dessa lei e o quanto ele precisa que sejam feitas justiça, e o quanto ele se vê independente da justiça que Deus realiza em Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai dizer: olha, a minha igreja é conhecida por ser faminta e sedenta por justiça. Verso 6. E continuando no verso 7 ele diz: a minha igreja é conhecida por serem misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. A minha igreja é formada por pessoas que entendem que, assim como eles, aqueles com quem eles se relacionam também são pecadores, também são passíveis de falhas, também são homens que erram. Por isso, ele vai entender o seguinte: eu, sendo pecador, alcancei graça e misericórdia da parte de Deus. Quem sou eu para negar perdão para aquele que me fere? Jesus vai dizer: a minha igreja é conhecida por ser misericordiosa. E no verso 8 ele vai dizer: ela é conhecida por ser limpos de coração, por ser habitada plenamente pelo Espírito Santo. Verso 9: bem-aventurados, a minha igreja é conhecida por serem pacificadores. E por serem tudo isso, no verso 10 Jesus vai dizer: eles são perseguidos. É inevitável, quando você busca viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo, quando você busca viver a integridade do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho das Escrituras, inevitavelmente em algum momento da sua vida você vai experimentar perseguição. Bem-aventurados os que são perseguidos. E no verso 11 Jesus vai dizer assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Com essas falas, Jesus está dizendo o seguinte: essa é a característica da minha igreja. As bem-aventuranças, importante a gente entender que todas elas descrevem todos os crentes. Nós não estamos livres para escolher umas dessas bem-aventuranças aqui e dizer: não, isso aqui eu consigo ser, o resto não. Eu consigo chorar, mas eu não consigo liberar perdão. Então eu só vou escolher esse choro, o resto não serve para mim. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, a totalidade das bem-aventuranças, todas essas características representam ou são encontradas em todos os crentes. Isso aqui é uma forma de alerta para nós. Se todos os crentes são humildes, choram pelo pecado, são mansos, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, são limpos de coração, são pacificadores, se isso é o que caracteriza todos os crentes, eu posso olhar para mim e me enxergar dentro ou fora daquilo que Jesus chama de discipulado. Ponto de partida para a nossa discussão e reflexão nessa noite. Uma outra coisa que é importante dizer aqui: esse verso que nós lemos, versículo 13, nós temos aqui uma transição da bem-aventurança ou do caráter do cristão para a prática do cristão. É como se ele dissesse o seguinte: olha, a igreja é assim, esse é o caráter da igreja, e ela mostra para o mundo dessa forma, assim que eles se mostram crentes. Aí no verso 13 ele vai dizer: vocês são sal da terra. Vamos ver o que isso significa. Essa fala de Jesus também nos leva ao entendimento de que o cidadão do reino dos céus, o cidadão do reino de Deus, né, independentemente do quão desprezado ele é, o quão aparentemente insignificante ele seja, somente o cidadão do reino de Deus é sal da terra e luz do mundo.
Os religiosos não receberam esse título de Jesus. Os fariseus e os escribas do seu tempo não receberam esse título de Jesus. Esse título é para os cristãos, é para os bem-aventurados. Eles são sal da terra e luz do mundo, os discípulos, independentemente de que posição eles encontram na sociedade, eles são. Essas palavras aqui do versículo 13 nos mostra o quão diferentes os cristãos são do mundo onde eles estão. E ao mesmo tempo nos mostra a relação que esses cristãos têm com o mundo onde eles estão. São completamente diferentes e ao mesmo tempo estão, de uma certa forma, intimamente ligados. Há uma relação entre os cristãos e o mundo onde eles estão. Com essa fala, Jesus vai condenar tanto o mundanismo no meio da igreja, quanto o isolamento da igreja. É como se ele dissesse assim: é necessário manter uma distância segura da cultura, mas é necessário que você não esteja próximo o bastante do mundo onde você está, para não perder o evangelho. Porque se nós estivermos próximos demais do mundo em que vivemos, nós corremos o risco de copiar o comportamento deles. Esse é o sentido. Mas o isolamento também é criticado aqui por Jesus. É como se ele dissesse assim: você também não pode se afastar demais, porque também vai perder o evangelho. Porque se você estiver distante das pessoas desse mundo, como você vai ser instrumento para a salvação da vida deles? Por isso que o cristão, ele é totalmente diferente do mundo onde ele está, mas ele está intimamente ligado com o mundo onde ele está. Por isso que, irmãos, o meu objetivo com essa exposição é nos fazer pensar, se esse é o tempo de refletir, junto com você, olhar para trás e pensar em como temos sido igreja. Será que ser igreja se resume a termos 1h30 de culto por semana? Será que ser um seguidor de Jesus Cristo se resume a passarmos 1h30 aqui reunido nesse lugar, cantando algumas canções, fazendo algumas orações, sentado escutando um cara falar por mais de 30 minutos? Será que isso resume a característica daqueles os quais Jesus diz: vocês são sal da terra? Será que isso resume o que é a igreja de Jesus Cristo? Penso que não, e é isso que eu quero defender com esse texto com os irmãos. Quero levar nós olharmos para trás e ver como nós vivemos como igreja até aqui, e também sair daqui olhando para frente e pensar em como ser igreja, com base nisso que Jesus diz. A primeira expressão que eu chamo para você é a primeira expressão desse texto. Olha comigo aí, verso 13 do capítulo 5. Jesus diz assim: vós sois, vocês são. Essa daqui, irmãos, é certamente uma das mais otimistas declarações que Jesus diz acerca da sua igreja. Vocês são. Perceba que Jesus não está apresentando um ideal a ser buscado. Jesus não está apresentando uma possibilidade. Ele não está dizendo algo que você pode ser. Jesus está dizendo, ele está narrando um fato. Ele está apresentando uma característica da sua igreja, dizendo: vocês são. É como se ele dissesse assim, ó: isso é ser igreja. Quer saber o que é ser cristão? Isso é ser cristão. Vocês são. Isso aqui não é uma meta. Jesus não está te mostrando uma meta a qual você deve correr. Jesus está mostrando um fato que você deve ser. Ele está dizendo: você é sal da terra. Jesus vai nos apresentar aqui um cristianismo que glorifica a Deus.
Jesus vai nos mostrar com essas falas a verdadeira identidade cristã e seus frutos. Verdadeira identidade cristã e seus frutos. Quem são os crentes? Então a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é possível nós respondermos a seguinte pergunta: qual é a importância que você tem na vida dessa cidade? Jesus está olhando para seus discípulos e dizendo o seguinte: olha, a sua vida na terra vai além de sinagoga. A sua vida na terra vai além de frequentar cultos. A sua vida na terra tem uma extrema importância, porque vocês são sal da terra. Vocês são extremamente relevantes para a sua sociedade. Pergunta é: será que aqueles que me conhecem podem olhar para mim e dizer: você é importante na minha vida? Será que as pessoas que têm contato contigo podem olhar para você e dizer: olha, a minha vida seria diferente se eu não te conhecesse? Vamos ver o que significa essa identidade cristã. Jesus apresenta a identidade da sua igreja. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que a identidade cristã é conservadora. Por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus diz: vocês são sal da terra, uma das características do sal é preservar os alimentos. É preservar a superfície a qual ele é colocado sobre ela. Uma das características do sal é a conservação. Por isso que a identidade cristã, ela é conservadora. Em primeiro momento, naquele tempo, como não tinha-se os recursos de refrigeração que nós temos, era muito comum o uso do sal para se aplicar sobre as superfícies das carnes, para manter, para evitar o apodrecimento da carne. O sal tinha por função evitar a corrupção, decomposição. As esposas dos sacerdotes colocavam as carnes do sacrifício sobre sal, para que depois eles pudessem comer daquela carne depois de vários dias, porque não foi decomposto, não apodreceu. Jesus está olhando para a sua igreja e dizendo o seguinte: olha, vocês, quando são sal, a minha igreja tem a capacidade de evitar a decomposição do mundo, o apodrecimento da humanidade. Uma característica clara de quem é igreja de Cristo é que ele evita o apodrecimento dos homens. E como que eles fazem isso? Em Romanos capítulo 5, verso 12, você não precisa abrir, Paulo vai dizer assim: por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Existe uma característica da humanidade que é a corrupção pecaminosa, a natureza do pecado. Paulo vai dizer que a humanidade herda isso do seu primeiro pai, Adão. Por um homem o pecado entra no mundo, por um homem a corrupção entra no mundo. Por Adão nós herdamos uma natureza pecaminosa, que se não fosse a restrição de Deus, nós abraçaríamos o pecado e morreríamos com ele. Quando Jesus vem e diz: vocês são sal, é porque nós, a igreja de Jesus Cristo, pelo simples fato de ser igreja, tem a capacidade de evitar que o pecado tome uma proporção de apodrecimento dos homens. Sabe como você faz isso? Sendo um adorador em espírito e em verdade, oferecendo culto racional a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo vai dizer o seguinte: apresentem vossos corpos por sacrifício vivo. Esse é o vosso culto racional. Adorar a Deus, cultuar a Deus, é apontar para a glória de Deus.
É isso que nós fizemos aqui. Nós cantamos a glória de Deus, apontamos para ela, mostramos ela. Quando Paulo diz, olha, o seu corpo é um sacrifício vivo, ele está dizendo, olha, você, sendo quem você é, fazendo o que você faz, seja como profissional, como pai, como esposo, como esposa, como mãe, você é um sacrifício de adoração. A sua vida deve apontar para a glória de Deus. Culto racional, sacrifício vivo, é nada mais, nada menos que o cristão tendo um estilo de vida que quando os outros olham, enxergam a glória de Deus. Culto racional é isso. Você viver de uma forma que expressa quem Deus é. E quando você é um adorador, onde você está, você tem a capacidade de evitar o apodrecimento da humanidade. Um exemplo claro para você entender. Imagina que você chega no trabalho e tem aquele grupo de colegas de trabalho ali falando, usando um palavreado chulo, falando mal do patrão, falando besteira, né? Se gabando do próprio pecado. Sabe aquele colega do trabalho e diz, olha, saí de casa ontem e pequei com gosto. Eles não usam essa palavra, essa expressão, mas ele vai dizer, olha, o indivíduo, por exemplo, casado, que na sua saída ele extrapola o seu desejo de felicidade fora do casamento, por exemplo. E quando ele está ali gabando o seu pecado, falando um punhado de besteira, você se aproxima e o assunto muda. É como se eles ficassem incomodados com a sua presença. É nesse sentido que você já evitou a decomposição. É nesse sentido que a igreja preserva, conserva a sanidade mental dos homens. Se não fosse a presença da igreja no mundo, o mundo, a humanidade há muito já teria se destruído. O pecado há muito já havia consumido a humanidade. A presença de cristãos que zelam pela boa moral conserva a humanidade sã, evita o apodrecimento da humanidade. O sal conserva. Agora fica o ponto: será que quando eu me aproximo deles o assunto muda? Será que quando as pessoas estão em pleno ato de pecado ou em pleno exposição da sua vida mundana, quando eu me aproximo, será que há constrangimento da parte delas? Vocês são o sal da terra, conservam, evitam a decomposição. Segundo ponto que eu aprendo com Cristo aqui: primeiro, então, a identidade cristã ela é conservadora, porque o sal conserva. Segundo, a identidade cristã contém o verdadeiro sentido da vida. Uma outra função do sal é dar sabor. É intensificar o sabor da carne a qual ele foi colocado. A vida humana por si só já tem sabor, porque é dom de Deus, presente do Pai eterno. O que Jesus está dizendo aqui é que a igreja de Jesus Cristo tem a capacidade de intensificar o sabor entre os homens, porque apresentam para eles o verdadeiro, ou a verdadeira fonte de prazer, que é o seu Senhor. É como se Jesus dissesse: a vida sem igreja no mundo é sem sabor, é insossa, é sem graça, é sem sentido. A vida humana sem o Deus dos cristãos, irmãos, não tem sentido. A vida humana, se não fosse a igreja, a humanidade há muito já teria entrado em parafuso, há muito já teriam se destruídos, porque a vida sem Deus não tem sentido algum.
Um exemplo fácil para entender: quem aqui pediu para nascer? Quem aqui quer morrer? Pronto, você não pede para nascer e nem quer morrer. Que sentido tem a vida? Se nós tirarmos esse senso de Deus, esse senso de um propósito, de um Deus criador, que tem um propósito com a sua existência, a vida não tem sentido. Se nós retirarmos Jesus Cristo, a vida não tem sentido. Você entra na igreja e tenta obedecer a Deus. Te apresentam os 10 mandamentos. E quanto mais você se esforça para obedecer a lei de Deus, mais você se reconhece como incapaz. Outra pergunta: quem aqui conseguiu ficar sem pecar mais de uma semana? Nem pensamento. Quem aqui consegue ficar sem pecar mais de um dia? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos contato com o padrão de santidade que Ele exige. E aí nós vemos que somos incapazes disso. Se nós anularmos Jesus Cristo da história, a vida também não tem sentido. Porque Deus pede que você viva uma vida de acordo com a lei dele, a qual você é incapaz de viver completamente. Também não tem sentido. E é nesse ponto que nós corremos para Jesus Cristo. Porque Ele sim obedeceu plenamente a lei de Deus e ainda por cima morreu para substituir a sua igreja. E todo aquele que confia no sacrifício de Cristo, todo aquele que se apega na obediência de Cristo e vive por ela, tem acesso a Deus e perdão do Pai. Jesus, em outras palavras, está dizendo o seguinte: olha, vocês são sal da terra, porque vocês que apresentam para o mundo o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro prazer, o verdadeiro sabor da existência. O homem foi criado para se deleitar em Deus. A humanidade foi criada para desejar e para se alegrar e se deleitar no seu Criador. Sem Deus, o homem continuará uma busca insaciável pelo prazer. E todo prazer sem Deus gera caos. Dinheiro sem Deus leva ao caos. O amor sem Deus leva ao caos. As paixões da vida sem Deus levam ao caos. Jesus está dizendo o seguinte: vocês são responsáveis por apresentar ao mundo o verdadeiro sentido da vida. A igreja tem entendimento de qual é a verdadeira fonte do prazer. Vocês são sal da terra, apresentam sabor para o mundo. Sem a igreja, sem o sal da terra, o que sobra é idolatria. O que eu quero dizer com isso? Passa pela necessidade de nós entendermos o que é um ídolo. Muitas vezes nós achamos que um ídolo é apenas uma imagem de escultura. Uma boa definição de ídolo é quando nós vamos para Êxodo capítulo 20, no verso 3, Deus dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu não admito que o seu coração seja arrebatado por qualquer ídolo, senão eu mesmo. Eu não admito que o seu amor seja entregue por completo a qualquer outro ser, senão eu mesmo. Ídolo, irmãos, é tudo aquilo que arrebata o seu coração e não é Jesus Cristo. Ídolo é tudo aquilo que é a sua fonte de segurança, que é a sua fonte de prazer e não é Deus. Sem a igreja no mundo, todo prazer é destrutivo. Isso é ser igreja. A fé cristã tem Jesus Cristo como a fonte suprema de prazer. É por isso que o verdadeiro cristão, a vida pode estar uma pindaíba desgraçada. O verdadeiro cristão, ele é capaz de se exultar e se deleitar em seu Senhor, porque ele tem Cristo como a sua fonte de prazer.
tudo pode dizer contrário, tudo é só notícias ruins, mas não, tudo pode aparecer adversidade. Mas o verdadeiro cristão consegue olhar para a vida e dizer: a minha fonte de prazer não é a ausência de sofrimento, a minha fonte de prazer é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que vocês são o sal da terra. Isso te ajuda a responder a primeira pergunta aqui para reflexão: como tenho sido igreja? Se a igreja de Jesus Cristo tem Cristo como seu mais alta fonte de prazer, de deleite, o que tem ocupado o seu coração todos os dias da sua vida? O que tem arrebatado nossos pensamentos em todos os dias? Em que nós temos colocado as nossas afeições, o nosso amor? De posse de uma reflexão como essa, você pode olhar para esses 40 milhões de evangélicos e enxergar no meio deles quantos cristãos você encontra. Quantos no meio dessa nação de maioria cristã de fato tem Jesus Cristo como a fonte suprema de prazer? Isso é ser igreja. É quando você não tem motivo nenhum para estar satisfeito com a vida e ainda assim consegue estar num lugar como esse, levantando suas mãos, adorando ao Senhor pelo simples fato de saber que Ele te resgatou do inferno e te deu vida eterna. A igreja é que dá sabor, porque é ela que apresenta para o mundo o Deus do Evangelho. Nós damos sabor para o mundo porque é a igreja que apresenta Jesus Cristo. Irmãos, o Deus da Escritura, guarda isso, o Deus da Escritura, sem a manifestação do Filho do Deus da Escritura, é de difícil comunhão. O que significa isso? Através de Jesus Cristo, através do Evangelho, nós nos relacionamos, nós deixamos de nos relacionar com um Deus que, quando se manifesta, o monte treme, o monte Sinai fumega, terremoto, a terra treme, você é incapaz de se achegar diante da presença dele por conta do seu pecado, o que aconteceu com o monte Sinai em Israel. Através do Evangelho, através de Jesus Cristo, nós deixamos de nos relacionar com um Deus a qual nós não desejamos a presença dele. Assim foi no deserto. A nação, o povo de Deus diz para Moisés o seguinte: olha, nós não queremos estar próximo desse Deus, vai você e nos traz o recado. Ficaram com medo com a manifestação de Deus. Através do Evangelho, nós deixamos de nos relacionar com esse Deus que faz a terra tremer e passamos a nos relacionar com aquele Deus que se amamentou no seio de Maria. Jesus Cristo se faz homem para que, quando temos contato com o Evangelho, temos acesso à pessoalidade de Deus, o ser de Deus em Jesus Cristo, que nos possibilita relacionamento. A igreja tem a capacidade de mostrar o real sabor para a humanidade, porque é só ela que tem poder de Deus para a salvação daquele que crê, o Evangelho de Jesus Cristo. É impossível relacionamento com Deus sem Jesus Cristo. Então, a identidade cristã contém o verdadeiro sentido da vida. O sal serve para conservar, o sal serve para dar sabor. Você está cumprindo com o seu papel de crente quando, através da sua vida, outros passam a desejar Jesus Cristo. Vós sois sal da terra.
Terceiro ponto que eu vejo aqui é que a identidade da igreja, ou identidade cristã, é evangélica. Eu não estou dizendo que todas essas igrejas que se dizem evangélicas, quando eu digo que a identidade cristã é evangélica, não estou dizendo a igreja evangélica do modo geral. Uma identidade cristã evangélica, ela é moldada pelo evangelho. Infelizmente, nem tudo que há de igreja evangélica nesse país pode se dizer como uma igreja que é moldada pelo evangelho. Uma igreja evangélica é aquela cuja porta de entrada da igreja é o evangelho de Jesus Cristo. Uma outra coisa que o sal tem a capacidade de fazer é provocar sede. Sede. Jesus está dizendo que a igreja faz com que os homens tenham sede de Deus, entendam o real sabor da vida, que é pertencer a Deus, que é Jesus Cristo. E a igreja faz com que as pessoas tenham sede, desejem intensamente Jesus Cristo. Em Atos, não precisa abrir, no capítulo 2, no verso 37, a Bíblia diz assim: ouvindo eles estas coisas, o apóstolo Pedro está pregando aqui. Naquele dia o apóstolo Pedro está pregando o evangelho, pregando Jesus Cristo. E a Bíblia diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Percebe? Pedro, naquele dia, ele não fez a campanha do milagre, a campanha da bênção. Naquele dia, Pedro não organizou um culto de libertação. Ele não organizou um evento evangelístico onde ele trouxe a principal banda de Jerusalém. Naquele dia, Pedro se levanta para pregar Jesus Cristo, para pregar o evangelho. E a Bíblia diz que aqueles homens que ouviram a pregação do evangelho tiveram seu coração traspassado. Essa é a expressão. Aqueles homens que ouviram o evangelho tiveram o seu coração ferido. A principal evidência, irmãos, que um dia o verdadeiro evangelho te alcançou é o que o seu coração doeu. A principal evidência de que o evangelho nos alcançou é porque o coração foi ferido. É porque nós nos deparamos com a nossa insuficiência, nos deparamos com a nossa incapacidade e total dependência de que alguém resolva nosso problema. Quando nós olhamos para o padrão que a lei de Deus exige, e a lei de Deus é santa, ela é pura, porque ela vem de Deus, e quando nós olhamos para a nossa incapacidade de cumprir com esse padrão, nós somos levados ao desespero. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar que é justamente esse o papel da lei: mostrar para mim e para você o quão pecadores nós somos. O apóstolo Paulo vai dizer: a lei foi dada por causa do pecado, para evidenciar o pecado. Porque na medida que nós tentamos obedecer e não conseguimos, nós vamos entender o seguinte: olha, a solução deve vir de algum outro lugar, não é do resultado do meu esforço. E é nesse momento que a lei te remete para Jesus Cristo. Nesse dia aqui, o apóstolo Pedro prega o evangelho, e aqueles homens, a Bíblia diz que o coração deles doeu. Primeira evidência: o teu coração dói, você não deseja mais ser a mesma pessoa. Porque na sequência o texto diz: compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Quando o evangelho te alcança, teu coração dói e você quer saber mais. O que faremos? Para onde nós vamos correr? Qual que é o próximo passo? O que devemos fazer? O sal provoca sede. Quando você é igreja,
as outras pessoas olham para você e te fazem a seguinte pergunta: como eu faço? O que eu devo fazer para resolver o meu problema? Como eu devo fazer para resolver o meu problema de incapacidade de obediência? E a resposta do apóstolo Pedro foi: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. A igreja tem a capacidade de gerar sede e de apontar para Jesus Cristo como aquele que tem, o único que tem a capacidade de resolver o nosso problema de obediência. A identidade cristã, ela é evangélica, no verdadeiro e puro sentido da palavra, porque ela é moldada pelo Evangelho. Quarta coisa que eu tiro aqui: essa identidade, essa verdadeira identidade cristã, é que possibilita a utilidade da igreja. Olha de novo para o texto comigo. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 13 do capítulo 5 de Mateus. Ora, se o sal, vocês são sal da terra, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus está mostrando aqui que a verdadeira identidade cristã é que possibilita a utilidade da igreja. É como se ele dissesse o seguinte: olha, vocês são sal da terra, porque vocês é quem conservam a sanidade mental dos homens. É vocês, é a igreja que conserva a pureza da humanidade, a pureza moral da humanidade. É vocês que apresentam o verdadeiro sabor da vida. É vocês que fazem com que os homens tenham sede de Deus. Mas se o sal for insípido, ou seja, se o sal deixar de cumprir com seu papel, se torna inútil. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a igreja que perde a sua identidade cristã se torna inútil. Basta você olhar para tudo aquilo que se diz como igreja nesse país e enxergar quantos estão sendo sal da terra. Basta nós olharmos para a nossa própria vida nessa noite e enxergar se realmente, quando as pessoas nos conhecem, elas passam a ter sede de Deus. Se as pessoas, quando elas nos conhecem, elas passam a entender que o verdadeiro sabor da vida, o verdadeiro sentido da vida se chama Jesus Cristo. Basta nós olharmos para nós mesmos e ver se as pessoas, quando se encontram conosco, elas se sentem incomodadas de pecar na nossa frente. Porque Jesus vai dizer o seguinte: caso contrário, não servem para nada. Uma igreja que perde a sua identidade cristã se torna uma congregação de ímpios. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ímpio não dá fruto para Deus. Em Salmo capítulo 1, a Bíblia vai dizer: bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei de Deus, na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto. Característica do justo, característica da igreja: frutífero. É plantado junto ao ribeiro de águas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e ela frutifica, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Verso 4 diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O justo é conhecido pela sua utilidade nas mãos de Deus. Ele dá fruto. Da mesma forma, o ímpio é conhecido pela sua inutilidade. O texto diz: ele é como palha seca, que serve apenas para ser soprada pelo vento ou servir de alimento para o fogo.
Uma igreja que perde a sua identidade cristã, uma igreja que deixa de ser moldada pelo Evangelho, uma igreja cuja porta de entrada é a lei e não o Evangelho de Jesus Cristo, é qualquer outro motivo e não o Evangelho de Jesus Cristo, essa igreja se torna uma congregação de ímpios, porque é infrutífera. Irmãos, esse lugar aqui pode ser ocupado pelos mais diferentes motivos. A igreja dá segurança. Por exemplo, um casal de pais que querem ver os seus filhos educados, né, no temor do Senhor, a igreja é conveniente. Por quê? Aqui nós somos instruídos a fazer o que é correto. Uma igreja que uma esposa que quer que o seu marido se mantenha fiel, a igreja é conveniente, porque aqui é instruído que o homem deve ser fiel à esposa e vice-versa, a esposa ser fiel ao marido. Uma família que quer ver os seus filhos longe das drogas, a igreja é conveniente, porque aqui nós instruímos que as drogas são ruins. Perceba que esse lugar aqui dá inúmeros motivos para que você frequente. O grande problema é que quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos que esse não é o papel principal da igreja. É óbvio que aqui homens são instruídos a serem fiéis, mulheres são instruídos a serem fiéis, filhos são instruídos a serem obedientes, aqui no profissional é instruído a ser o melhor profissional possível, mas esse não é o papel desse lugar. O papel desse lugar é pregar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador dos homens. O papel desse lugar é anunciar Jesus Cristo como aquele que é o único que pode resolver o nosso problema de falta de obediência. O papel desse lugar é pregar o Evangelho. E quando a igreja perde essa característica, Jesus está dizendo o seguinte: se torna inútil. Se torna lugar de ímpios. Enquanto Jesus caminhava na terra, ele via muitos fariseus e escribas. Eram homens que advogavam uma religião ritualística, legalista. Eram homens que advogavam uma religião formal que não tinha nada a ver com a verdadeira religião proclamada pelos profetas que vieram antes deles. Nesse sentido, o sal perdeu o sabor em Israel. Os homens que eram responsáveis por apontar para o Messias, Salvador do mundo, deixaram de cumprir com seu papel, se tornaram inúteis. Percebe que no verso 11 do capítulo 5, Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Você vai ver que o sal, quando perde a sua função, é lançado fora e pisado pelos homens. Jesus mostra aqui que aquele que é pisado pelos homens não são pessoas que sofrem perseguições. Muitas vezes nós podemos pensar o seguinte: olha, eu estou sendo perseguido porque eu estou sendo pisado. Não, Jesus está mostrando aqui que não são pisados pelos homens aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem perseguições, mas sim aqueles que abandonam o Evangelho. Enquanto o Evangelho é o centro da sua vida, enquanto Jesus Cristo é o centro a quem você se apega, você vai ser perseguido, mas jamais vai ser inútil. Jesus está falando desse sal que perde a sua eficiência. Eu já estou caminhando para o fim. Na terra de Jerusalém, na terra de Israel, havia um sal de baixa qualidade por conta da sua impureza.
havia uma mistura de várias impurezas nesse sal que fazia com que ele perdesse a sua característica de salgar, de dar sede, de dar sabor. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, enquanto não houver uma pureza na minha igreja, eles perdem a capacidade de serem sal, de serem eficazes no seu papel como igreja, se algo se misturar ao Evangelho. O que mantém a pureza da igreja, irmãos, não é a lei de Deus. A lei, ela é santa, como eu já disse e repito, ela é pura e ela é a palavra de Deus para nós. O que mantém a santidade da igreja, o que mantém a sanidade e o que mantém a pureza e a eficácia desse sal é o Evangelho. Quando o Evangelho, agora guarda isso, quando o Evangelho deixar de ser o tema central desse púlpito, fuja desse lugar. Quando o Evangelho quando Jesus Cristo deixar de ser o tema central da ministração dessa igreja, já disse e repito, fuja de nós. Porque é só o Evangelho que mantém a pureza da igreja. É só o Evangelho que te mantém sendo sal da terra. Eu concluo com os irmãos. É uma época em que há tantas igrejas, cada esquina é uma igreja, que se dizem evangélicas, em uma época em que o cristianismo foi caricaturado, em que Jesus Cristo foi confundido com um curandeiro. Qualquer um pode aceitar um Cristo curandeiro, porque ninguém quer viver enfermidade. Uma época em que Jesus Cristo foi confundido com o gerente do banco, doador de prosperidade. Qualquer um pode amar um Jesus Cristo que doa prosperidade. Ninguém quer viver endividado. Em uma época em que o cristianismo foi tão deformado, com Jesus Cristo nós aprendemos o que é um cristianismo que glorifica a Deus. Aprendemos a verdadeira identidade cristã, e ela é conservadora. O ímpio precisa se constranger a pecar perto de nós. A identidade cristã, ela contém o verdadeiro sentido da vida. Nós nos revelamos como cristãos quando o nosso maior prazer é conhecer e servir a Jesus Cristo. A identidade cristã, ela é evangélica. Deixa eu te dar um conselho, ou te fazer uma afirmação. Olhe para trás e veja quantos estão seguindo a Jesus Cristo porque um dia te conheceram. O sal provoca sede. A identidade cristã possibilita a utilidade da igreja. Que nós possamos ser recebidos diante de Deus como servos bons e fiéis, que mantiveram a pureza da igreja por meio do Evangelho e que cumpriram com a sua missão de ganhar almas com o Evangelho. A minha oração é para que o Senhor arrebate o teu coração, te faça olhar para trás e ver como fomos igreja, e te faça olhar para frente com as palavras de Jesus e desejar ser igreja.